Olá, bem-vindo ao Best in Tesla. Quem assiste já está acostumado a me ouvir falar sobre como a Tesla revolucionou a indústria automobilística. Até pessoas fora da nossa bolha da comunidade Tesla começam a notar o que a Tesla faz e dizem que, mesmo sem dominar o futuro do transporte, ela ao menos ajudou a impulsioná-lo. Uma coisa é clara: o automóvel está sendo reinventado diante dos nossos olhos. E um homem chamado Roberto Marques acabou de escrever um artigo sobre como ele vê o sistema de direção totalmente autônoma da Tesla como o produto de consumo mais impressionantemente engenhado desde o smartphone. E esse não é apenas um jornalista qualquer. Roberto é um professor atuante de engenharia elétrica e de computação, com décadas de experiência em algoritmos e inteligência artificial. Então ele entende do assunto. E ao mesmo tempo, estamos vendo o sistema de direção totalmente autônoma da Tesla fazendo coisas realmente impressionantes que a maioria dos humanos teria muita dificuldade em fazer e provavelmente nem ousaria tentar. E que, mesmo parecendo que os chineses estão se aproximando das capacidades da Tesla com direção totalmente autônoma, eles ainda estão alguns anos atrás. Vai devagar, você ainda tem que acelerar, você é muito bom. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então vamos começar olhando para este artigo de Robert Marks, que tinha essa manchete: meu Tesla Model Y faz coisas que pareciam ficção científica há 10 anos. O sistema de direção autônoma supervisionada é o produto de consumo mais engenhado desde o smartphone. Carros elétricos da Tesla com direção autônoma supervisionada atingiram 10 milhões de milhas percorridas. A Administração Nacional de Segurança no Trânsito dos Estados Unidos nomeou o Tesla Model Y 2026 como o primeiro veículo a passar no novo teste de sistema avançado de assistência ao motorista da agência. Sim, e não se esqueça que o administrador da NHTSA, Jonathan Morrison, afirmou que o Model Y demonstra o potencial de salvar vidas das tecnologias de assistência ao motorista e estabeleceu um padrão elevado para a da indústria. Também sabemos que o Euro NCAP considerou o sistema de assistência ao motorista da Tesla o mais avançado em suas avaliações. A Autoridade de Transporte dos Países Baixos, RW, afirma que o sistema de direção totalmente autônoma, supervisionada da Tesla, torna as estradas mais seguras. Então, todos os canais oficiais estão elogiando a tecnologia da Tesla como uma das melhores, uma das mais seguras e que está tornando nossas estradas mais seguras. Então, é engraçado ver que ainda existem palhaços por aí tentando dizer que esse software é perigoso. Isso é realmente só gente que odeia ou pessoas muito mal informadas que acreditam nisso. Mas de qualquer forma, enquanto o Roberto continua, eu entendo a teoria por trás de veículos dirigidos por IA, mas experimentar um deles em primeira mão é algo completamente diferente. Meu filho Jeremias fez um test drive em um Tesla Model X. Me incentivou a fazer o mesmo e eu acabei comprando um por menos do que ele pagou na caminhonete nova dele. Sim, isso é algo que muitas pessoas não percebem, o quão acessível um Tesla é nos Estados Unidos e o incrível custo-benefício que ele oferece. Você pode comprar um Tesla modelo 3 que dirige sozinho por $37 mil ou o modelo X por $40 mil. E se o filho do Roberto aqui comprasse uma caminhonete Ford, ele poderia ter pago de $10 a $20 mil a mais do que o Roberto pagou no modelo Y dele, dependendo do modelo, é claro. Porque de acordo com novos dados da Cox Automotive, o preço médio de transação da marca Ford fechou em abril de 2026 em $57.500. E nenhum dos veículos da Ford consegue dirigir sozinho. Mas por $20 mil a menos do que o preço médio de transação de um Ford, você pode comprar um Tesla que dirige sozinho. E ele vai te economizar milhares de dólares todo ano em serviços, manutenção e combustível.
E Robert também vai mostrar neste artigo que a quantidade de tecnologia que você recebe por esse valor da Tesla é simplesmente inédita. Como Robert escreveu, na minha opinião, é o produto de consumo com a engenharia mais impressionante desde o smartphone. Digo isso como um professor atuante de engenharia elétrica e de computação, com décadas de experiência em algoritmos e inteligência artificial. Então ele entende do assunto. Entre outros, eu mostrei meu Tesla para um professor de teoria de controle, um piloto de caça da Marinha aposentado e um policial aposentado. Todos ficaram maravilhados e muito animados. E aqui está a lista dos recursos que, juntos, ele acha impressionantes de cair o queixo. Sim, se você assinar o Direção Autônoma Total Supervisionada da Tesla, todos esses recursos virão de série no seu Tesla por apenas $37 mil. Controle por voz. Posso dizer ao meu Tesla para onde quero ir por voz ou digitando. O Tesla exibe um mapa com o meu destino destacado. Eu confirmo, toco na opção de direção autônoma e estamos a caminho. Olha, mãe, sem as mãos no volante. A maioria dos lugares para onde viajo não pode ser alcançada sem que eu toque no volante. A exceção usual é um estacionamento, onde eu piso no freio, assumo o controle manual e procuro uma vaga. Estacionamento automático. Mesmo no estacionamento, a Tesla impressiona. A tela de infoentretenimento mostra as vagas disponíveis em cinza escuro. Seleciono a vaga desejada, ativo o estacionamento automático e o carro assume o controle, estacionando de ré alinhado entre as linhas. Após um dia cansativo de compras, procurar o carro em um estacionamento grande pode ser frustrante. A Tesla resolve esse problema quando o carro está perto o suficiente usando seu celular. Posso ativar o recurso Summon e o carro vai dirigir sozinho até onde estou, sem ninguém dentro. É divertido ver a reação das pessoas ao verem o carro sem motorista se movendo pelo estacionamento. Evita colisões. Houve um quase acidente em que o Tesla claramente evitou uma batida ao dirigir por San Antônio em uma zona de obras. Com barreiras de construção fechando à esquerda e trânsito fluindo à direita, um jovem motorista, aparentando ser recém-habilitado, fez uma manobra brusca. O Tesla ficou como o recheio de um sanduíche entre dois carros que mudavam de faixa. A reação foi instantânea. O Tesla fez a correção necessária para evitar uma colisão. No ponto mais próximo, eu diria que havia no máximo 2 centímetros livres em cada lado do veículo. Tenho pouca dúvida de que, sem a intervenção automática do Tesla, todos os motoristas envolvidos estariam agora lidando com suas seguradoras. Fim da história. Instalei um carregador Tesla em casa, então toda manhã desconecto o cabo e saio com o equivalente a um tanque cheio. Nunca mais precisei ir ao posto. Meu custo por quilômetro é menor que o da gasolina. Se precisar carregar durante a viagem, a tela de infoentretenimento me direciona para a estação mais próxima. Ou ele pode só pedir ao Grok para incluir uma parada de carregamento na rota. Mas de qualquer forma, a Tesla já tem as informações do meu cartão de crédito, então não preciso ficar procurando cartões na estação de carregamento. Ou baixar aplicativos e criar novas contas em novos provedores de carregamento, como estamos acostumados a fazer com tantos outros provedores de carregamento. Eu só conecto e a cobrança é automática. Atualização de software. Quando estacionado em casa, meu Tesla conecta ao Wi-Fi e baixa atualizações de software automaticamente à noite. Quando a Tesla finalmente habilitar a direção totalmente autônoma sem supervisão, ela será ativada por uma atualização de software. Sem novo hardware, nem agendamento na concessionária, só uma atualização noturna. E eu já tinha contado isso ao dono do ID3, que também tem um Tesla. Ele precisou agendar na concessionária Volkswagen para atualizar o software, e o serviço demorou cerca de 30 horas. Tiveram que emprestar um carro reserva para ele durante a atualização do software. Isso só mostra como é complicado e caro para as montadoras tradicionais, enquanto a Tesla faz isso de forma simples, por atualização remota durante a noite. Você nem percebe, só acorda no dia seguinte com novos recursos. É uma experiência bem diferente e mais segura. Os Model Is da Tesla estão equipados com câmeras por toda parte. Se alguém se aproximar do carro, o evento é gravado. Há um tempo, vandalizar carros da Tesla virou moda como forma de protesto contra as atividades políticas de Elon Musk.
Quando vândalos riscaram carros da Tesla, câmeras dos prédios gravavam os culpados, fazendo com que poucos escapassem de ser identificados. Manutenção. Não troco óleo nem verifico fluidos de transmissão ou freio. Só me preocupo com o fluido quando preciso completar o do limpador de para-brisa. Sem chaveiro. O chaveiro do meu Tesla é meu celular. Também posso acessar o carro através de um cartão do tamanho da minha carteira de motorista. Sim, e não é só que você pode usar o celular como chave. É o quão simples isso é que eu realmente aprecio. Como também falei no meu vídeo, onde analisei meu novo Tesla modelo Is Premium. Você não precisa fazer nada. Basta ter seu celular ou Apple Watch. O carro ficará sempre destravado para você e trancado para os outros. E lembre-se de trancar o carro depois que sair. Mesmo que você feche a porta e todos saiam, se deixar o celular no carregador, o carro emite um aviso sonoro indicando que o aparelho ficou dentro. Esses recursos são tão convenientes que para mim acabam sendo decisivos na escolha. Eu nunca mais vou pegar um carro que não tenha essa praticidade de usar o celular como chave. Mas o Robert continuou. Tem alguns recursos estranhos, agora a Tesla é minha babá. Minha Tesla oferece direção autônoma totalmente supervisionada, então eu preciso continuar atento. Uma vez, fiquei admirando o pôr do sol pela janela do motorista e fui logo advertido por não olhar para a estrada. Outra vez, tentei ler um livro enquanto usava a direção autônoma, segurando-o sobre o volante. A Tesla me pegou e, após vários avisos, recebi o que eles chamam de advertência. As advertências se acumulam. Várias advertências podem suspender temporariamente o recurso de direção autônoma. Desde a primeira, tenho me comportado bem. O seguro da Tesla é determinado pelo meu comportamento ao volante. Eu assino o seguro Tesla. Meu comportamento ao volante é monitorado e usado para definir o valor do seguro no mês seguinte. Isso cria outro forte incentivo para eu continuar do lado bom da Tesla. Sim, e claro, ser um bom e responsável motorista. Se a Tesla vai dominar o futuro do transporte ou apenas ajudar a impulsioná-lo, uma coisa é clara: o automóvel está sendo reinventado diante dos nossos olhos. Para aqueles como eu, que cresceram pensando em carros como engrenagens de motor e tanques de gasolina, entrar em um Tesla parece menos comprar um carro novo e mais ter um vislumbre do amanhã. Sim, de fato. E claro, eventualmente, todo mundo vai alcançar em algum momento, então a Tesla vai se tornar a faísca que iniciou tudo. Mas a Tesla será a principal protagonista nessa área, pois já está muito à frente. Eles têm a maior frota coletando dados, o maior centro de dados para treinamento e inferência de IA, e, mais importante, são os únicos que planejam ampliar a produção de robotáxis para milhões por ano. E estamos vendo que o sistema já está dirigindo extremamente bem, com confiança e pouquíssimas intervenções, como o Davi e sua equipe, que atravessaram o Canadá usando 100% de direção totalmente autônoma, sem nenhuma intervenção. Já vimos a mesma coisa sendo feita nos Estados Unidos várias vezes, e na verdade temos um cara que fez algo ainda mais impressionante de forma discreta. Como Joe Anderson escreveu aqui no Chess, consegui dirigir por todos os 48 estados contíguos, mais corrente contínua, no meu Tesla Model X Juniper 26, usando o Full Self Driving 14.3.2, e fiz isso sozinho. Na verdade, para ser preciso, eu escrevi que foi o Full Self Driving que dirigiu. Sim, vou falar mais sobre isso em um dos meus próximos programas, então fique ligado para isso também. Mas é realmente impressionante. Mas se quisermos ver o sistema sendo levado ao limite absoluto, claro que temos que ir para a China. Ainda não foi lançado ao público, mas já há testadores beta do Full Self Driving na China. Como já mostrei antes, desde que liberaram para testadores beta na China, eles fazem coisas insanas lá para testar o sistema. E este vídeo não é exceção. Neste vídeo, o Full Self Driving da Tesla não consegue dar meia volta com o carro. Então, quando pedem para sair desse lugar, ele começa a dar ré. E ele andou de ré por 7 minutos inteiros, bem na beira de um penhasco. Quero dizer, só olha esse vídeo. Não conheço muitos humanos que fariam isso confortavelmente.
Mas o carro não hesita. Ele simplesmente dá ré com confiança e calma por 7 minutos seguidos nessa estradinha de montanha, bem na beira de um penhasco, até encontrar um lugar onde possa fazer uma manobra de 3 pontos. Simplesmente impressionante, e na China a gente consegue ter uma noção de como o sistema de direção totalmente autônoma da Tesla está à frente. Sabemos que executivos da Li Auto já disseram que a Tesla é a referência, mas você também pode ver aqui com seus próprios olhos. Bem, como esse cara que tentou fazer os sistemas da Huawei, da Li Auto e da Xiaomi dirigir por esse desfiladeiro extremamente estreito aqui na estrada. E tanto para a Huawei quanto para a Li Auto. Ele teve que assumir o controle, pois não conseguiu realmente encontrar o caminho por ali. A Xiaomi conseguiu fazer isso no final, mas levou muito tempo para conseguir passar por esse desfiladeiro estreito. E então, ele pega o Tesla e simplesmente passa como se não fosse nada. Nós até vimos vídeos em que ele fez isso à noite. Ele deu uma ré para conseguir a posição certa, mas então viu um carro vindo e recuou ainda mais para deixar o outro passar. E depois, passou pelos dois com facilidade. Então, um exemplo da vida real de como o sistema da Tesla está muito à frente. E ainda estamos vendo esses sistemas cometendo alguns erros críticos enormes, como esse que simplesmente entrou direto em uma estrada. Diminua a velocidade, você ainda tem que acelerar, você ainda tem que acelerar, você é muito bom! Você disse que ia acelerar, então acelere! Você está me deixando maluco, você ainda está consciente, né? Meu Deus! Se esse cara não tivesse interferido, eles com certeza teriam batido. O sistema da Tesla também parecia impressionante há 4 anos, mas hoje é outra coisa. O que vemos das montadoras chinesas, eu diria, está provavelmente onde a Tesla estava há 4 anos. Não é que eles não estejam fazendo algo impressionante, e claro que eventualmente vão chegar lá, mas a Tesla ainda está em outro nível. E eu tenho que concordar com Robert aqui neste artigo. É o produto de consumo mais impressionante em termos de engenharia desde o smartphone. E obrigado por assistir. Até a próxima, se cuidem e sejam gentis.